Bom dia, a paz do Senhor, nosso Deus, seja com vocês todos. Hoje vamos iniciar um novo livro, dentro das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, Gálatas, hoje. Começando, eu vou dar uma introdução, né? O autor desse livro de Gálatas é Paulo. A data que ele escreveu é aproximada. Sempre na Bíblia, irmãos, as datas são aproximadas. Nunca é assim, é nesse dia. Dá para entender? Aproximadamente 53 a 57 anos depois de Cristo, ele escreveu esta carta. E todas as cartas de Paulo, elas são princípios para a nossa vida diária cristã. E em Gálatas, um enfoque que ele dá para nós é que nós nos aproximamos de Deus pela graça e não por meio da lei, por meio das obras, entenderam? Os crentes em Jesus, os filhos de Deus, aqueles que creem na palavra, porque, irmãos, crente todo mundo é. Desde que a pessoa creia em alguma coisa, em algum Deus, ele é crente. Nós somos crentes em Jesus, crente nos ensinamentos do nosso mestre, do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, na Bíblia. Então, nós como crentes em Jesus Cristo, na palavra de Deus, devemos rejeitar todo o legalismo e abraçar a graça de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Vamos andar no Espírito e não na carne. E em Gálatas, Paulo trata e enfatiza um assunto que é muito importante para mim e para você, que é muito importante para todos os cristãos, os crentes em Jesus, a graça de Deus. Muitas pessoas, amados, tendem a se aproximar de Deus através da lei, o que significa simplesmente fazer o que é certo, obedecer às regras do cristianismo. Isso se chama legalismo. Gálatas, nessa carta, o apóstolo nos ensina que nós nos aproximamos de Deus pela graça, que é simplesmente, amados irmãos, o poder de Deus que opera em nós, que faz com que nós queiramos obedecer a Ele e nos capacita a fazê-lo pelo Espírito Santo que habita em nós. O legalismo, ele ensina que obedecemos a Deus por obrigação. A graça ensina a mim e a você que nós o obedecemos por amor. O legalismo, ele nos ensina e nos estimula a agir certo pelas obras da carne, enquanto que a graça nos capacita a sermos justos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E ao longo dessa carta, que é bastante transformadora, Gálatas tem só apenas 6 capítulos. Eu peço que você leia. Hoje eu estou dando uma introdução a vocês, que ao longo desta carta, que é curtinha, mas transformadora, você e eu vamos encontrar encorajamento para nós vivermos e andarmos no Espírito. E é somente à medida que nós, irmãos, que você e eu convidamos o Espírito Santo para entrar em nossas vidas e pedir a Ele para nos ajudar em todas as situações, é que você e eu realmente seremos capazes de viver de um modo que agrada a Deus. E sem a ajuda e a capacitação do Espírito Santo, irmãos, todos nós somos entregues a nós mesmos para vivermos da melhor forma que pudermos e segundo a nossa própria força, entendimento, razão, mas com a ajuda do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos relaxar, nós podemos parar de lutar nas nossas forças, na força do nosso braço e desfrutar dessa vida abundante que o Senhor Jesus Cristo trouxe para mim e para você. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir, enquanto que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então, enquanto nós estudamos esse livro de Gálatas, eu peço a Deus, eu oro para que você, para que todos os que forem estudar comigo, que essa maravilhosa graça de Deus
tome a sua mente, o seu coração e se torne cada vez mais real em sua vida, nas nossas vidas, para que você e eu sejamos capazes de viver nesta graça e andar no poder do Espírito Santo. Sabe, não é só um dia não, irmãos, é pelo resto das nossas vidas. Amém? Eu quero enfatizar o capítulo 1 hoje, dando essa introdução, só mais um trechinho do capítulo 1, verso 10, que diz assim para nós, irmãos. Eu vou ler aqui, olha. Versículo 10. 9, um minuto aí que eu estou, 8, 9 e o 10. Acaso, o apóstolo escrevendo assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo, o apóstolo Paulo nos fala, né, que se ele quisesse ser assim popular entre as pessoas, então não seria um servo do Senhor Jesus, porque agradar aos homens, na maioria das vezes, desagrada a Deus. Aqui, basicamente, Paulo está dizendo que precisar, irmãos, você e eu precisarmos da aprovação das pessoas de forma desequilibrada, pode roubar de você e de mim, de todos nós, o nosso destino. Nós não podemos ser sempre pessoas que agradam a Deus e aos outros ao mesmo tempo. Não, de forma alguma. Ele fala assim, olha, capítulo 1, verso 10, é o tema desse versículo. Eu quero que você preste muita atenção. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? E ele diz assim, que se ainda ele estivesse procurando agradar aos homens, ele não seria servo de Jesus Cristo, amém? Você já parou para pensar que Deus não podia ou não queria usar você por causa do seu passado, da sua vida errada antes de Jesus? Queridos, ninguém tinha mais motivo para se sentir assim do que o apóstolo Paulo, que tentou destruir a igreja primitiva, lembra-se? Ele matava os cristãos. Entretanto, Paulo recebeu o perdão de Deus e reconheceu que foi Deus quem lhe deu o seu ministério e a autoridade que ele tinha. Gálatas 1:1 fala assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Capítulo 1, verso 1 diz isso. Então, independente de qual tenha sido o seu passado, o meu passado, a nossa vida anterior, antes de nós nos entregarmos a Jesus Cristo, eu quero deixar para você analisar e pensar. Deus quer usar você e a mim também, assim como usou o apóstolo Paulo, perdoando seus pecados, né? E tornando um homem de Deus, um servo de Deus. Creia nessa palavra. Capítulo 1 de Gálatas hoje. Amém? São 6 capítulos. Estude comigo. Estude a palavra de Deus. Vamos aprender juntos. Queridos, a explanação que eu faço é muito curtinha, dentro do que tem os textos da palavra. Então, eu dou esse pequeno estudo e você vai orar e você vai receber no seu coração a palavra e você vai pegar o capítulo 1 de Gálatas e vai lê-lo e vai estudar e o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Talvez até de forma diferente do que eu falei aqui, porque ele dá a cada um segundo o coração de cada um, entendeu? Busque a Deus, se firme na palavra, a palavra vai fazer uma obra gloriosa em nós. Esses são princípios diários para as nossas vidas. Paulo escreveu as cartas exatamente para o povo de Deus, para você, naquela época e para nós agora. A palavra, eu vou repetir o que eu sempre digo aqui, ela é atemporal, ela foi, ela é e sempre será a mesma palavra, a palavra de Deus. Não importa o tempo, as estações, o ano, os séculos, a palavra de Deus é a mesma. Ela é imutável, ela é
como a lei da gravidade, que não pode se mudar, nem acrescentar um tio ou tirar um tio, um ponto, uma vírgula, é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus no seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe. E lembre-se do que eu disse a vocês, que eu vou reforçar. Ninguém, mais do que o apóstolo Paulo, tinha motivos para se sentir inadequado, impróprio para ele, Deus usá-lo. Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ele recebeu o perdão de Deus e reconheceu que foi Deus quem lhe deu o perdão, o ministério, o chamado, independente do que ele tinha sido passado. A mesma coisa Deus quer usar a você e a mim, independente de quem fomos, importa é quem somos agora em Cristo Jesus. Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo, amém? Um final de semana muito abençoado. Amanhã não vai ter ministração, mas segunda-feira estamos de volta, que o Senhor os abençoe ricamente neste final de semana.